A posse de Javier Milei na presidência da Argentina, marcada para o dia 10 de dezembro, deve contar com a presença de dezenas de congressistas brasileiros. Será que eles vão ensinar lá o Centrão? Ao menos 50 já confirmaram presença, sendo a maioria composta por políticos de direita. Entre os nomes estão o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Além disso, o nome mais esperado do novo governo de Javier Milei foi finalmente confirmado. Luiz Caputo será ministro da Economia argentina, substituindo seu rival, o peronista Sérgio Massa. O futuro titular da pasta tem fortes relações com o ex-presidente Maurício Macri, do qual, inclusive, já foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central. Paula Schmidt, existe caminho, existe solução para um país quebrado como a Argentina, a não ser estimular o crescimento econômico e partir para a diminuição do tamanho do Estado? Ou o destino da Argentina será sempre ser refém de políticas populistas e demagógicas? Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar, nem a mais bem informada, longe disso. Eu só sei que, quando eu era pequena, a nossa ideia da Argentina era um país de uma sofisticação incrível, a renda per capita altíssima, uma coisa assim, uma Europa no Brasil, na América do Sul. E aquilo ali foi decaindo de tal maneira que há que se examinar o que foi feito com regularidade e constância por todos esses anos para um país que era um dos mais ricos do mundo ter ficado tão empobrecido. E só porque eu estou falando dessa comparação, eu que sou de Santa Catarina, a gente também fazia essa comparação com o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul era assim, nossa, para o catarinense tinha aquela competição, assim, sabe? Não era só que a carne lá era melhor, era um povo mais desenvolvido, tinha festival de cinema, os caras estavam lá na frente, coisa e tal. E hoje Porto Alegre é uma das capitais mais violentas do Brasil, né? Também o que aconteceu com o Rio Grande do Sul por tantos anos, que transformou aquele estado que era tão desenvolvido em uma coisa tão constrangedora. Pois é. Olha, o Diego Tavares, não é questão de querer impor uma determinada ideologia. Na minha opinião, não tem mais essa questão de direita e de esquerda. Ou você faz um projeto econômico viável para o seu país, ou o teu país quebra. Não adianta ficar no boteco falando de Karl Marx, falando de ideologia, porque não é isso que vai resolver o problema. A Argentina precisa retomar o crescimento econômico. Não tem dinheiro. Cria um ambiente de segurança jurídica para atrair investimento de fora. Faz parceria público-privada. Vende ativos públicos que já estão obsoletos. Faz dinheiro com isso. Desonera a sua folha salarial. Estimula o crescimento das empresas. Melhora o nível de exportação. A dolarização tem um ponto positivo. Vai trazer para a economia o dinheiro que está debaixo do colchão da elite argentina e que está também aplicado fora, na Suíça, bilhões. Em paraísos fiscais. Quanto? 200 bilhões de 200 bilhões de dólares. Agora, só isso não vai resolver, porque com a dolarização, os produtos argentinos vão ficar mais caros na exportação. Vai ter uma balança deficitária. Então, Diego, qual a sua avaliação? Se eu estiver errado também, é que nós estamos aqui para debater. Claro. Eu sou um mediador meio parcial, mas mediador. Eu queria ouvir a sua opinião. Professor Capês, essa nomeação do Luiz Caputo mostra que a Argentina entrou no rumo certo. A política de Sérgio Massa, evidentemente, tinha transformado a Argentina num carro sem freio a caminho do abismo, e o Luiz Caputo, que vem do grupo do Macri, que ele encampa todo esse ideal liberal que você descreveu aqui e que foi vitorioso nas urnas, é o freio de mão nesse carro para tentar virar a frente dele para trás e tomar outro rumo. Então, pelo menos a esperança, nós sabemos que não é fácil. Destruir a economia de um país é algo relativamente rápido. Agora, a reconstrução é algo que demora. Realmente passa por todas essas medidas que você brilhantemente colocou aqui. E o Luiz Caputo, pelo menos na parte ideológica, pelo menos conhecendo a visão econômica dele, tem tudo para ser o ministro que vai adotar de fato essas medidas. Não adotando,
Aí nós entramos numa situação semelhante a de outros países, em que ministros supostamente liberais assumem a pasta, mas atuam como se fossem, enfim, ministros mais de ideologia mais estatizante. Espero que não seja o caso. A Argentina precisa de um respiro na sua economia para retomar o caminho do crescimento. Meu querido Nelson Kobayashi, está na hora do Milei meter a mão na massa? Não estou falando da última eleição. No massa. Meter a mão no massa. O Capês, essa escolha do Milei para o Caputo como seu ministro da Economia me faz entender algumas coisas. Primeiro, ele está escolhendo um cara que já foi ministro da Economia. E apesar de não ter sido essa tragédia que foi o último governo do seu oponente, o Massa, não foi tão boa assim. Na gestão no Ministério da Economia do Caputo, a gente teve a Argentina com 50% de inflação, que também é muito ruim. Mas eu enxergo ele acenando politicamente, porque ele tem ideias totalmente fora da caixa, fora da política, só que não dá para você negar a existência da política. Ele precisa de alguém que esteja de dentro, porque é o mínimo que ele precisa para fazer qualquer tipo de mudança. Não dá para chegar mudando tudo. Vou aproveitar aqui a referência ao nosso comandante marinheiro. Jet ski você dá um cavalo de pau e vira na hora, mas o navio, quando é muito grande, você precisa fazer uma curva bem mais aberta, mais devagar, né, marinheiro? Será que lá tem Centron? Centron vai ficar mais difícil. O Centron pode dificultar as coisas, não? Então, mas ouvindo os colegas analistas aí, especialistas em Argentina, eles falam que lá não tem esse Centrão como no Brasil. Esse Centrão flexível, que pode ser de direita ou de esquerda, dependendo da conveniência. Lá, inclusive, os centros têm uma ideologia definida, eles não têm essa negociação tão aberta como nós temos aqui no Brasil. Você está notando um certo nervosismo aqui? Fala, o que foi? Você quer cortar o... Principalmente com o Koba. O Koba é um lorde, não dá para ficar nervoso. Fala rapidinho. Ô Koba, só para fazer uma anotação a respeito da passagem pregressa do Caputo pelo Ministério da Economia argentino, eu não coloco essa culpa para cima dele. Aconteceu com o Caputo mais ou menos o que aconteceu com o Guedes aqui no Brasil. O Guedes é evidentemente um liberal, mas encontrou diversas travas políticas para colocar um programa de privatizações, enfim, de uma injeção liberal na economia. O Caputo com o Macri foi um pouco disso. Foi mais uma falha de articulação política do Macri com o Congresso do que a ideia. O Caputo estava lá cheio de ideias, com vontade de trabalhar, mas o Macri adotou uma estratégia política que foi equivocada na ocasião, de pautar tudo paulatinamente, negociar com os partidos. Ao que parece, o Milei vai fazer isso de uma vez só. Vai colocar um plano econômico aí de realmente um choque na economia argentina e vai mandar tudo isso para a responsabilidade do Congresso. Mas 10 segundos eu capei só para falar, mas mesmo assim, eu digo, o Caputo já falou que as ideias de dolarização não vão adiante e nem o fechamento do Banco Central. Então ele está mesmo saindo daquele Milei candidato. Bom, o Robson Farinazzo, o Milei é anti-keynesiano. Ou seja, não é com investimento público, com dinheiro público, que você vai retomar o crescimento. Para fazer isso, como foi feito no New Deal com o presidente Roosevelt, você precisa ter reservas cambiais suficientes. A Argentina está quebrada. Não, existe alguma saída que não seja trazer dinheiro de fora, privatizar, vender ativos, procurar estimular a economia de alguma maneira e diminuir o tamanho do Estado? Se tiver, por favor, meu estrategista em geopolítica, Robson Farinazzo. Pode até ser que tenha, eu não sei qual é, mas não é em 4 anos que ele vai conseguir isso, né? Porque o desastre argentino já dura décadas, né? É muito difícil, mas assim, eu tô vendo alguns aspectos positivos do Milei. Eu fui muito crítico na eleição dele, fui muito bombardeado aqui na PAN, né? Mas eu tô vendo um aspecto positivo aí, ele parece que tá pondo o pé no chão aí nas relações internacionais, que vão contar bastante, porque tem que olhar uma coisa, Capês, que não dá para esconder isso aí. Os 2 maiores parceiros comerciais da Argentina são China e Brasil. A balança comercial de China e Brasil, somadas, dão 3 vezes a balança comercial da Argentina com os Estados Unidos. E o Milei não vai poder negligenciar isso aí. Daí para frente, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que atrair investimentos, principalmente chineses. Vai ter que chamar os que ele chama de comunistas lá.